No limite entre o som e a luz, ali onde as colinas da Galileia respiram vento e silêncio, algo irreversível teve início. Os ramos das oliveiras sussurravam suavemente, inconscientes de que seriam testemunhas de palavras capazes de virar o universo do avesso. O mundo seguia seu curso, crianças nasciam, velhos morriam, o pão era pesado e a esperança, escassa. Mas naquele dia, tudo estremeceu. No coração da terra empoeirada, surgiu aquele cujo nome ainda não ecoava nas praças, mas cuja presença já rompia o silêncio. Ele não era rei, não vinha em esplendor, não carregava armas nem exigia reverência. Seu rosto trazia marcas do sol, e suas mãos, o peso do ofício. Carpinteiro. Filho do trabalho. Homem do silêncio. E ainda assim, ele era o início. O início de uma nova era onde não é a força que define a verdade, mas a verdade que revela a força. Ele não subiu num trono, sentou-se sobre uma pedra nua. Sem coroa, sem guarda, sem alarde. Apenas a voz. Suave, constante, como a respiração da eternidade. Mas a cada palavra, a terra dentro dos ouvintes começava a rachar. A primeira coisa que ele disse não foi uma ordem. Foi uma bênção. E essa única palavra, bem-aventurados, soou como uma fenda atravessando as épocas, como o primeiro raio do amanhecer rompendo o concreto do medo. Ele não falava aos grandes. Falava àqueles que o mundo calava. Aos pobres de espírito. Aos que choram sozinhos à noite. Aos mansos, aos pisoteados. Aos que têm fome e sede de justiça, mas encontram apenas dor. Sua voz não oferecia pena, despertava. Em cada frase, não havia consolo fácil, mas fogo. O reconhecimento da fraqueza se tornava o nascimento da força. A sede de justiça, um novo sopro de vida. Aquilo era um chamado. Não há guerra, há purificação. Não há destruição, há transformação. Ele não convidava a tomar a espada, mas a entrar dentro de si, onde o coração decide quem você será. Ele não prometia a glória. Ele oferecia um reino, mas por dentro. Sem coroa. Sem muralhas. Um reino onde a paz é mais forte que a fúria. Onde o amor não precisa de provas. E então, o auge. A última linha, como um raio em céu limpo, e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é um slogan. É um chicote contra as estruturas do medo. É liberdade que não se recebe, conquista-se. Palavras que desnudam, ou você está com a luz, ou é parte da sombra. Ele não veio destruir o velho. Veio soprar-lhe sentido. Não veio mudar a lei, veio preenchê-la com o sopro da vida. E se você ouve, de verdade, então não há mais volta. Você está à beira, e além não há o costume. Só o caminho. O caminho para dentro. O caminho para o alto. Isso não é apenas uma história. É uma porta. E ela está aberta diante de você. O que brota no âmago do teu coração, e por que ele não descansa? Como se algo irrefriável estivesse pronto para emergir, rasgar a superfície do teu silêncio comum. Já te questionaste se aquelas antigas palavras, pronunciadas há 2000 anos sobre encostas empoeiradas, ainda hoje vibram não como ecos do passado, mas como um chamado vivo, pronto para rasgar o véu da normalidade e abalar tudo aquilo a que você se acostumou? Não adulteres, soa simples, quase um ditado familiar, quase um aviso de infância. Contudo, Jesus, como ninguém, não se contenta com o superficial. Ele não aponta para o ato, para o erro visível, mas aponta para a fonte, para a profundidade interior onde o pensamento se torna a semente da ação, onde um olhar inocente pode transformar-se em princípio de destruição. Ele revela que o verdadeiro perigo não está no pecado manifesto, mas naquela sombra sutil do desejo, naquele toque invisível da imaginação que se instala no coração onde ninguém vê. Ele não acrescenta correntes, não ergue novas muralhas, muito pelo contrário, que ele retira o véu da santidade genuína, mostrando que a liberdade não vem das amarras, mas do coração purificado, que não precisa de barreiras. A lei de Deus,
em sua boca, deixa de ser um conjunto de regras, torna-se um chamado ao amor, não externo, não expresso em rituais ou palavras ocas, mas aquele que brota no mais profundo do ser. Jesus afirma: se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus, e com isso ele derruba padrões estabelecidos, pois os fariseus eram considerados o modelo de devoção. Porém agora fica claro que justiça não é precisão legalista, mas realidade interior não rigidez, mas verdade não aparência, mas coração aberto e vibrante. Isso não é uma sentença, nem um fardo do qual se deseja fugir, é um convite à transformação, a uma revolução interior, a que a fé deixe de ser uma fantasia usada diante dos outros e torne-se uma força capaz de refazer o homem desde a raiz. Parece impossível e, justamente por isso, revela sua verdadeira força. E então, quase abruptamente, como um relâmpago em céu claro, surge uma frase que revoluciona a mente humana: já ouvistes que foi dito, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Numa sociedade que desde a infância ensina a se proteger, a se vingar, a não fraquejar, isso soa como um golpe não apenas contra a cultura, mas contra a própria constituição do coração humano. Jesus não exige que se abdique da dor, ele convida a atravessá-la, sem fechar-se ou endurecer-se, mas mantendo o coração aberto mesmo quando ele se parte. Amar os inimigos não é apenas uma metáfora poética, não é um ideal distante para alguns eleitos, é uma realidade feita de sangue, lágrimas e noites de oração silenciosa. É um perdão que parece traição a si mesmo. É uma súplica quando a alma gostaria de clamar. Mas é aí, não na vingança, mas na compaixão, que se encontra a liberdade verdadeira. Jesus não propõe apenas que sejamos boas pessoas, ele afirma, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele enfatiza que não se trata de decoro ou autocontenção, mas de assemelhar-se a Deus, aquele que derrama chuva tanto sobre os justos quanto sobre os injustos. O amor de Deus não é uma reação, mas uma escolha. Não é recompensa, mas iniciativa. É como a luz que não escolhe onde cair. E esse mesmo amor ele nos convida a viver, um amor que rompe o ciclo de vingança, que recusa refletir o mal com o mal, e que escolhe a misericórdia mesmo quando o mundo clama por justiça. Pois se você ama somente quem te ama, nisso não há grandeza, isso faz qualquer humano comum. Mas amar aqueles que feriram seu coração. Aí começa o divino, aí a verdadeira transformação. A partir desse momento, o Sermão da Montanha deixa de ser apenas um texto para inspiração, ele se torna um desafio, um espelho desconfortável diante do qual não se pode permanecer o mesmo. Não se trata de ser educado, de ter um bom caráter, trata-se de portar luz onde a escuridão predomina. E então vem mais um giro inesperado, Jesus diz: não julgueis, para que nunca sejais julgados, e como é frequente, essas palavras são arrancadas do contexto, convertidas em um bordão útil. Mas ele não fala, seja indiferente, não veja, não note. Ele adverte contra a hipocrisia mascarada de santidade. Ele indaga: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? E isso não é só uma figura de linguagem, mas uma revelação da nossa cegueira espiritual, um escarnecer da nossa soberba que prontamente julga os outros enquanto falha em ver a destruição que habita em nós mesmos. O problema não é o desejo de corrigir, é o coração que julga. É aquela voz interna que sussurra: e eu jamais faria assim. Enquanto o coração esquece quantas vezes a misericórdia lhe foi estendida. Jesus não nos deixa num deserto de culpa, ele aponta um caminho. Primeiro, purga-te, caminha o caminho do arrependimento, encontra a liberdade do teu fardo, e só então aproxima-te do outro, não com pedra, mas com compaixão, não com condenação, mas com benevolência. Isso é humildade, não silêncio, honestidade, não temor ou lembrete de que a verdadeira mudança começa dentro de você, não nas palavras que proferes, não nas atitudes visíveis, mas naquele momento em que estás só e vês a ti mesmo frente a frente com a verdade. Agora, faça a si mesmo esta pergunta, de verdade, não por educação: quando foi a última vez em que te debruçaste sobre ti mesmo, procurando antes de ver o outro? Quando foi que admitiste, com o coração, que precisas de graça mais do que julgamentos de outrem?
Pois é ali, nessa honestidade tranquila e profunda, que começa a justiça genuína, aquela que não exibe aos homens, mas quebra grilhões interiores e abre a porta do reino, que não virá depois, mas já se manifesta neste exato momento. Imagina que o propósito não é vencer um debate. Não é provar que você está certo, nem convencer alguém com seus argumentos. O verdadeiro propósito é resgatar uma alma, reacender um coração que se perdeu na escuridão fria da solidão. E fazer isso não com a força da lógica, mas com a mesma misericórdia infinita que o próprio Deus derrama sobre você, dia após dia. Silenciosamente. Fielmente. Mesmo quando você se perde. Um amor assim quase não existe mais neste mundo, um amor que dá o primeiro passo, que perdoa antes mesmo de ouvir um pedido de perdão, que não desiste mesmo sendo rejeitado. Hoje, o verdadeiro justo não é aquele que vê tudo com clareza, mas aquele que ousa olhar para dentro de si e admite: eu não enxergo tudo. Eu sou cego, às vezes. E é justamente nesse reconhecimento que nasce a verdadeira visão. Não é uma ideia bonita. É um terremoto interior. Um chamado para encarar de frente a própria sombra. Para reconhecer aquele medo que você sempre tentou calar. E não fugir, mas permanecer. E escutar. E então, no limite desse silêncio, quando as ilusões se despedaçam, uma voz se levanta. Não é dura. Nem triunfante. É suave, mas tão poderosa que é impossível ignorá-la. É a voz de Jesus. Ele não fala muito. Mas em uma única frase parece resumir tudo que já foi dito no céu e na terra: e faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Isso não é uma sugestão. É o coração do reino. O centro de toda a existência espiritual. Não é apenas uma regra de ouro. É um martelo que quebra o ego. É uma graça que chama para a guerra. Porque amar, de verdade, não é para os fracos. É ferida. É coragem. É caminhar na direção daquele que pode te ferir. Estender a mão no vazio, sabendo que talvez ela não seja tocada. Escolher a luz quando seria mais fácil se esconder na escuridão. Misericórdia que não espera retribuição. Amor que dá sem receber sequer um olhar. Só esse amor pode romper os muros de gelo entre os corações. Só ele pode vencer a indiferença, o orgulho e o medo. Pois nisso está toda a lei e os profetas, diz ele. Não é uma figura de linguagem. É a chave para compreender tudo o que Deus já revelou desde o princípio dos tempos. O essencial não está nos rituais, nem nas regras. Tudo se resume a isso, e amar como ele ama. Não com palavras, mas com atitudes. Na maneira como você reage à injustiça. Em quem você decide não abandonar. Aqui começa a verdadeira revolução do espírito. Mas onde encontrar força quando tudo à sua volta desmorona? Quando a injustiça te sufoca? Quando você é ignorado, traído, esquecido? Jesus não oferece um consolo barato. Ele não te convida à passividade. Ele diz: e solte o medo. Abra as mãos. Deixe de tentar controlar tudo. Porque é nesse gesto que nasce a fé genuína. E só então você sente quem realmente te sustenta. Não se preocupem com o amanhã, ele diz, como se sussurrasse ao mais secreto canto da sua ansiedade. Como isso seria possível, quando a realidade te cobra a todo instante? Quando as contas crescem, a saúde falha, e o futuro parece envolto em névoa. Mas isso não é ingenuidade. É um desafio. Um convite para largar a ilusão de que você tem o controle. É liberdade. E ela começa quando você entrega o amanhã nas mãos de aquele que já está lá. Olhe para os pássaros. Eles não cultivam, não armazenam, e ainda assim, a cada manhã, encontram alimento. Porque o Criador cuida. E você? Você é filho. Você é muito mais precioso do que qualquer ave. Você é amado.
E se Deus cuida dos pássaros, quanto mais de você? Contemple os lírios, as flores dos campos. Eles não trabalham, não costuram, e ainda assim se vestem com uma beleza que nem Salomão, em toda a sua glória, pôde alcançar. A criação não vive com medo. Vive confiando. E é aí que está a sua força invisível. E então, enfim, ecoa o chamado central, e busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não se trata de controlar, nem de competir, mas de colocar o coração no lugar certo. Essa frase não é um conselho. É uma porta para outro mundo. Um mundo onde tudo faz sentido. Onde a alma encontra descanso. Pense, e se o seu dia não começasse com a pergunta o que preciso fazer, mas com a quem estou servindo hoje? Que vida escolho viver? E se a sua verdadeira riqueza não fosse medida por números ou títulos, mas pela profundidade da sua fé, pela sinceridade do seu amor, pela força da sua compaixão? Mas também há um aviso. E ele ressoa como um trovão em céu claro: não acumulem tesouros na terra. Tudo aquilo que você tenta segurar com medo, perderá. Tudo que constrói sobre a ansiedade, cairá. As pessoas mudam. As forças falham. A vida passa. E se os seus tesouros estão aqui, o seu coração também estará preso, limitado, vulnerável. Não se engane, que isso não se resume a dinheiro. É sobre o que ocupa o trono do seu interior. A necessidade de ser aplaudido. A obsessão por segurança. A fome por controle. Tudo isso te rouba. Lentamente. E um dia você acorda e não se reconhece mais. Vê apenas um reflexo, vazio, cansado, apagado. Mas há outro caminho. O caminho que Jesus oferece. Onde os tesouros são eternos. Onde cada ato de bondade não desaparece. Onde a fidelidade é mais forte que a morte. Onde a compaixão é poder. Ali, você escolhe viver não para si mesmo, mas para o reino, que começa aqui, agora, em cada gesto. Que essa seja a sua escolha. Que esse seja o seu fogo. Que a sua vida não reaja ao caos, mas responda ao amor de Deus. E então você verá, e até mesmo a menor faísca de misericórdia pode iluminar o mundo.